Um bom dia para todos. Um feliz sábado para aqueles que estão vivos. Estou vendo que tem alguns que estão mortos. Eu brincando, gente. É um prazer estar mais uma vez aqui nesta igreja, não como mensageiro, não é? Mas fazendo parte dessa igreja mundial, onde nós podemos desfrutarmos do amor de Deus através das mensagens que são ecoadas a este mundo. Eu estava, durante esses dias, afinal de contas, preocupado o que trazer para a igreja do aeroporto. Queremos agradecer então ao irmão Tibério, que nos convidaram para estarmos aqui. Quem não conhece, está ali a minha esposa, acena aí com a mão. Para quem não conhece, o nome dela é Cristina. Como a Bíblia diz, osso do meu osso, carne da minha carne. E aqui nós estamos juntos para compartilharmos das bênçãos que o Senhor tem nos oferecido, tem nos dado. E que nessa manhã nós possamos nos deleitarmos na presença do Senhor. Eu estava agora perguntando a Kleber se dá para a gente terminar de 1h da tarde. O que é que vocês dizem? Dá ou não dá? Dá para a gente terminar de 1h? 1h da tarde a gente já sai daqui, faz um pedacinho de um jejum, já sai daqui todo mundo fortificado, e aí a gente já sai nutrido para sair para o trabalho missionário. É isso mesmo, Kleber? Pode ser? Então vamos ver até onde nós vamos chegar. Mas eu gostaria de convidar vocês a abrir a palavra do Senhor. No livro de Deuteronômio 31, nós vamos fazer uma revisão rapidamente do capítulo 30 até o 34. Mas a gente vai assim, pegando a história. O foco mesmo, para entrarmos na mensagem, seria o capítulo 34. Mas nós vamos percorrer um pouquinho no capítulo 30, até chegarmos ao 34. E no capítulo 30 aí, eu gostaria de expor para a igreja duas coisas. Uma seria a bênção, outro seria a maldição. Se eu perguntasse para a igreja, qual que você escolhia, a bênção ou a maldição? O que é que você escolheria? Bênção. Mas aí vem a pergunta, por que a bênção? Por que ninguém quer escolher a maldição? A bênção, porque nós somos contemplados com a misericórdia de Deus, com o amor de Deus para nossas vidas. Mas para sermos contemplados com as bênçãos de Deus que Ele tem nos oferecido ou outorgado, nós precisamos observarmos os mandamentos do Senhor. E os mandamentos do Senhor, ela requer para mim e para você algo de suma importância. A lição que nós estudamos durante a semana, nós vimos que Deus, Ele é detalhista. Ele gosta das coisas dele organizadas e, acima de tudo, com um gostinho muito bom. É forma que Ele, quando nos criou, e quando Ele criou o mundo, Ele disse que tudo era bom. Quando o Senhor chamou o povo para que pudesse dar as suas bênçãos, Ele pediu para que Moisés dissesse para o povo que ele teria que guardar a lei do Senhor. E aí nós vimos as bênçãos que o Senhor nos deu. O Senhor deu para o povo hebreu as bênçãos que Ele prometeu. Só que o povo, em suma, em sua desobediência,
devido também o decorrer da história, como o povo viveu muito dentro do Egito, eles estavam acostumados a cometer os seus erros e os seus fracassos. Mas foi dada então a lei do Senhor para o povo hebreu, para que eles pudessem observar a lei do Senhor. E aqui no capítulo 30, no versículo 15, nós observamos o seguinte: vês aqui hoje que tenho proposto entre o quê? A vida e o bem, a morte e o mal. São escolhas muitas vezes que nós temos que tomar em nossas vidas, como o povo do passado também tinha que escolher. Se não é diferente no passado e hoje, e se nós queremos escolhermos as bênçãos e não a maldição, nós temos que observarmos a lei do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Quão bom é sermos obedientes ao Senhor. Eu costumo dizer que muitas vezes nossa vida é como um eletrocardiograma. Muitas horas está lá embaixo, mas muitas horas estão lá em cima. E essa é a oportunidade que temos quando nós estivermos embaixo, saber que o Senhor está conosco e quando estivermos em cima, continuarmos em cima e não pensarmos em descer. Porque se nós queremos sermos abençoados pelo Senhor, nós temos que estar pensando em cima, no alto, não embaixo. O amor de Deus, ele é infinito para conosco. Ele deu o seu único filho para que pudesse morrer em meu favor e em seu favor. Ele morreu para que nós pudéssemos reconhecer que Ele nos ama. Foi a sua vida repleta de amor para com o povo do passado, como é com o povo do presente. Ele chama com muita ternura e muito amor para nós, como os filhos obedientes a Ele. E falando em filho obediente, nós vimos então Moisés como um filho obediente ao Senhor. Foi chamado pelo Senhor e disse para Moisés: Moisés, tu agora vai chamar Josué para que Josué consiga agora junto contigo administrar o povo. E aí foi chamado então Josué, e Moisés agora passa um recado muito forte para Josué. E qual foi o recado que Moisés passou para Josué? Sabendo que Josué teria que agora trilhar juntamente com o povo. No capítulo 31, no versículo 6. Veja o segredo da vitória. Quando Moisés passa para Josué o bastão. Ele diz assim: esforçai-vos e animai-vos, não temeis, nem vos espanteis diante dele, porque o Senhor, o vosso Deus, é o que vai convosco, e não vos deixará, nem vos o quê? Desamparará. Irmãos, em todas as trajetórias que nós vemos, o Senhor nunca deixou o seu povo para trás. Ele não se afastou um minuto ou então um segundo sequer. O Senhor sempre estava presente, mostrando para o seu povo que estava junto, para que eles pudessem fazer aquilo que Deus determinou. E não é diferente hoje, o Senhor está conosco. Eu já vi muitas pessoas dizerem: não, mas os mandamentos do Senhor é muito difícil de se cumprir. Quando o Senhor está comigo, está com você, nada nos impede de observarmos ou de guardarmos. É necessário o Senhor estar comigo e com você, e deixar que Ele faça a obra que Ele tem que fazer em nossas vidas. Nunca murmurarmos, nunca reclamarmos. O Senhor
sempre vai estar à nossa frente. Ele que vai comandar a sua vida, Ele que vai comandar a minha vida. Por que temer? Nós temos que nos esforçarmos para que cumpramos a obra do Senhor, executamos a obra do Senhor, e Ele vai estar conosco. Ele diz, toda a vida, até um dia Ele voltar a essa terra e nós subirmos para o céu. Foi aí então que Josué tomou um pouquinho de ânimo, ainda continua lá no 7 do 31, diz assim: e chamou Moisés a Josué e disse aos olhos de todo Israel: esforçai-vos, animai-vos, porque este povo entrará na terra prometida. Irmãos, tem um segredo aqui para hoje. Se nós observarmos os mandamentos de Deus, nós vamos entrar na terra prometida. Essa terra que Deus prometeu para mim e para você. Mas Ele disse, só entrará aqueles que forem obedientes. A obediência requer algo de nós. Precisamos herdar a Canaã celestial por meio da obediência ao Senhor. Mais adiante, nós vimos então Moisés conduzindo o povo a um chamado de Deus. Vimos agora Josué também já posto para executar aquilo que o Senhor tinha mandado através de Moisés, para que ele pudesse guiar o povo então para a Canaã. No capítulo 32, no versículo 46 e 47, nós lemos: disse-lhe, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendais aos vossos filhos, para que tenha cuidado de cumprir todas as palavras dessa lei. Porque estas palavras não vos é vã, antes é a nossa vida. E por estas palavras prolongareis os dias da terra a que passaram o Jordão, ide e possuí-la. Está aqui um lembrete para nós, como no passado, o nosso coração ele tem que estar envolvido para uma obra que será realizada em nós. E esta obra é pelo Espírito Santo. Esta obra é determinada para nós um dia chegarmos a Canaã celestial, por meio daquilo que o Senhor faz em nós. E com certeza Ele fará muito mais em nós. E aí nós conseguimos observarmos quando Moisés chamou o povo e agora começou a distribuir as bênçãos para cada tribo. E essas bênçãos seria para eles uma fortificação para continuar a obra final até chegar à terra de Canaã. E eu estava observando essas bênçãos que Moisés transmitiu, não só para o povo, mas para os oficiais e os anciões. E aí me chama a atenção
para o que ele estava falando. A princípio ele começou, está no livro Patriarcas e Profetas, na página 343.3. Volveu-se então os anciões e os oficiais do povo, dando-lhe a solene incumbência de obedecer fielmente às instruções que lhe foram trazidas e foram comunicadas a Deus. As instruções é para que eles pudessem guardar os mandamentos de Deus, que eles pudessem observar esse mandamento. E aí eles começavam agora a ver o que o Senhor estava pedindo. Era o Senhor que estava pedindo para que eles pudessem executar. Mas a história aí, ela continua. E eu gostaria de chamar a vossa atenção exatamente para o capítulo 34. E aí nós entramos na história. A história que nós entramos é exatamente o momento em que Moisés agora, ele sobe ao monte. Deus pede para que ele possa subir ao monte. E ele sobe ao monte. Eu imagino agora Moisés subindo ao monte, o que se passa na cabeça de Moisés? Sozinho, subindo pela encosta, e ali procurando meditar naquilo que estava acontecendo em sua vida. E eu acho que naquele momento Moisés, em um dos seus pensamentos, Moisés estava dizendo assim: passei muito tempo com o povo no Egito, e aí então todas as coisas aconteceram com a proteção do Senhor, e agora eu me vejo subindo, deixando o meu povo. E vou ter o prazer de chegar até o topo da montanha, observar a terra que emana leite e mel, e não vou conseguir entrar neste lugar. Eu acho que o que doía mais na vida de Moisés seria isso: abandonar o povo e olhar a terra sem poder entrar na terra. Mas o livro Patriarcas e Profetas, ele nos mostra algo sobre os acontecimentos que, com certeza, estava passando na vida de Moisés. Muitas coisas lá no passado, lá no Egito, quando ele estava, quem sabe lá no Mar Vermelho, quando ele estava com o povo, naquele momento em que ele teve encontro com seu sogro Jetro, e outras coisas passavam na mente de Moisés, olhando para um lado e para o outro, para o norte, o sul, leste e oeste, e contemplava a beleza de todas as coisas que estavam ali. E ele agora conseguia ter uma retrospectiva dos acontecimentos passados. E foi passado em sua visão algumas panorâmicas da terra prometida, mostrando também as colinas, os vales, do que estava a sua visão. E ele sabia que tudo aquilo ali existia uma promessa. Mas lembrando bem, Moisés sabia que ele iria morrer. Ele só iria ter o prazer de ver todas as coisas
que ele poderia ver naquele exato momento. Mas também teve alguns acontecimentos que quando Moisés estava ali olhando, vendo aquela beleza daquela terra, lá no livro Patriarcas e Profetas, nós conseguimos observar e ver quando Moisés para um pouco e começa a ter a visão do primeiro advento do Senhor Jesus. O nascimento de Jesus ali em Belém, quando os magos, ele sai para visitar Jesus e começa a contemplar Jesus no Monte da Oliveira. Vem uma retrospectiva na mente de Moisés de tudo aquilo que ele poderia ver em sua visão. A crucificação de Cristo também ele consegue. E aí Moisés não deixa passar um momento sequer de sua reflexão, tudo o que se passava em sua mente e muito mais que poderia com certeza alcançar. E uma das coisas que me chama a atenção no final é que ele olha e vê os discípulos levando o Evangelho. O Evangelho que iria terminar a obra desse mundo. E eu posso colocar, entre aspas, esses discípulos somos nós. A palavra do Senhor disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ou então a toda gente, e então virá o fim. E aí, esta obra seria terminada, seria concluída, quando nós anunciássemos a volta de Jesus e mostrássemos ao mundo a lei do Senhor. Irmãos, quando nós começamos a estudar o livro de Patriarcas e Profetas sobre a história de Moisés, nós ficamos encantados, que até apresentado foi a volta de Jesus a essa terra. E eu queria fazer uma pergunta para nós. Alisson, se você puder colocar aquela figura lá, eu lhe agradeço. Depois de tudo que se passou na mente de Moisés, nós conseguimos observar uma coisa bem interessante. O alvo de Moisés seria o céu. Nunca houve alguém naquela terra como Moisés. Um homem de Deus, um homem que procurou ser fiel ao Senhor, vendo então todos os acontecimentos, as cenas que passaram em sua mente, e aí agora estava Moisés pronto para ir para o céu. A história diz que naquele exato momento, Moisés, ele contemplou todas as belezas que ele pôde contemplar. Ele já estava cansado, e a história nos diz que ele arrumou um lugarzinho ali para sentar, e ali naquele momento em que ele sentou por ali, Moisés não aguentou mais, e ali ficou. Em outras palavras, Moisés morreu.
Para nós, a gente não diz a palavra morrer, a gente diz dormir. Então ali Moisés descansou. E a história nos diz que o anjo do Senhor veio e cuidou de Moisés. Guardou Moisés na terra. E Moisés ficou ali. Pouco tempo Moisés durou ali na terra, quando o Senhor veio com o seu anjo e veio buscar Moisés. Diz que naquele exato momento, o Espírito de Profecia diz que naquele exato momento, quando o Senhor desceu com seus anjos para buscar Moisés, o diabo não gostou. O diabo procurou saber por que o Senhor estava resgatando. Em outras palavras, diz: por que você está entrando em meu território? Esse comando é meu. E o Senhor não tinha muito interesse de dialogar com Satanás. Lá no versículo 9, vocês vão abrir a Bíblia agora, de Judas, veja o que é o Senhor disse para Satanás. Que o Senhor te repreenda quem? Satanás. Então, Jesus deixou que Deus assumisse o posto para Satanás. Não tinha muita coisa para dizer para Satanás, não. Não era interessante dialogar com ele mais, não. Então, o Senhor veio com o seu anjo, tomou então quem? Moisés, e levou para si. Irmão, o objetivo de Moisés era chegar na terra prometida, seja a Canaã terrestre ou seria a Canaã celestial. E a história nos diz que mesmo que Moisés não tivesse morrido, o Senhor tinha o quê? Transladado Moisés para o céu. Deixa eu fazer uma pergunta agora para mim e para você nessa manhã. Estaríamos prontos, eu e você, para passarmos pela morte ou sermos transladados para irmos para o céu? Você já parou para pensar como é que está a sua vida aqui nesta terra? O que é que lhe prende nessa terra de deixar de você ir para o céu? Se de alguma coisa te prende nesta terra, de impedir de que você caminhe lado a lado com o Senhor, rumo a Canaã celestial, lembre-se de que o Senhor está com você. Ele está comigo. Ele está nos guiando a cada passo, a cada momento, para levar-nos para Canaã celestial. Moisés teve o prazer de estar com o Senhor cara a cara. E um dia eu e você vamos estar com o Senhor face a face. O nosso objetivo nesta terra é não ficarmos mais aqui, mas irmos para o céu. Se o seu objetivo não é ir para o céu, então você está no lugar errado. Porque o lugar de quem está aqui, o objetivo é ir para o céu. E não ir para o céu só, mas levarmos alguém conosco para o céu. Nós precisamos apreciarmos aquilo que o Senhor tem a nos dar. Seu amor, a sua misericórdia e a sua paz. Só é o Senhor que pode nos dar. E eu queria finalizar com o capítulo 34, versículo 9. E depois, Alisson, você pode colocar aquelas duas fotos. Nós vamos ler e depois você coloca para nós, tá?
É uma pergunta. Não te mandei eu? Esforça-se e tem bom ânimo. Esse é o convite do Senhor para mim e para você nessa manhã. Tenha ânimo e se esforce para cumprir a obra do Senhor nessa terra. Um dia o Senhor vai me chamar e vai te chamar. E Ele vai perguntar o que nós fizemos aqui nessa terra. E nós temos que relatar para o Senhor aquilo que Ele com certeza nos deu. Será triste um dia ouvirmos do Senhor dizer: afaste de mim, maldito, que eu nunca vos conheci. Mas que nós esperamos sair da boca do Senhor dizendo: vinde bendito do meu Pai, possui a herança que está guardada desde a fundação deste mundo. Nós vamos ver mais 2 slides aí, e aí nós vamos concluir. Nem homens ímpios, nem demônio podem embaraçar a obra de Deus nessa terra, ou excluir a sua presença do seu povo. Se este com o coração submisso e contrito, confessar e abandonar seus pecados, e com fé reclamar as promessas divinas, toda tentação, toda influência adversa, quer manifesta, quer secreta, pode com êxito ser vencida, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É o amor do Senhor para conosco. E eu queria concluir: se você não entendeu essa mensagem desta manhã, eu queria que você simplesmente colocasse isso no seu coração e na sua mente e não esquecesse jamais. Quando eu olho para mim, não vejo como o quê? Me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, não vejo como me perder. Que essa mensagem seja a mensagem gravada na tua mente e no teu coração. O desejo de Moisés foi chegar ao céu. E o meu desejo, é o teu desejo, é também chegarmos no céu. Tendo a certeza de que se eu olhar para mim, eu não posso me salvar, porque só vou encontrar defeitos e pecados. A Bíblia diz que nós somos trapos de imundície. Mas quando olhamos para a cruz do Calvário, nós temos tudo e podemos tudo. E podemos nos animar e fortalecermos simplesmente só no Senhor. Que Deus possa nos abençoar. E que nós possamos ter a certeza de que um dia o Senhor vai voltar a essa terra para buscar a mim e a você. Mas para isso, precisamos cumprir a obra do Senhor nessa terra. Executarmos essa obra que foi determinada para nós. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. A visão de Moisés estava eu e você incumbida de levarmos essa mensagem como os discípulos do passado levou. E então, irmão, temos certeza que chegaremos ao fim. Se seremos arrebatados, não sei. Se dormiremos, não sei. Só o Senhor é que sabe da minha vida e da tua vida. Oxalá que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã. E temos entendido de que só o Senhor nos dará a vitória para um dia chegarmos a Canaã Celestial. Esse é o meu desejo e esta é a minha oração nessa manhã. Que Deus possa nos abençoar. Vamos ficar de pé e orarmos ao Senhor? Querido bom Deus e bom Pai, está aqui, Senhor, o teu povo reunido neste bom lugar, nesse recinto sagrado, onde viemos, Senhor, sermos abençoados e contemplados pelo Senhor. A vida que Moisés teve, Senhor, no passado, ele nos mostrou que quando nós estivermos fortes e formos corajosos, iremos sair a este mundo a pregoar a tua palavra e dizer a este mundo que tu em breves vai voltar.
Transforma, Senhor, nosso ser, transforma a nossa vida, faz com que nós possamos cada dia sermos melhor nesse mundo, e especialmente para te adorar. Que toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. E quando tu voltares, Senhor, para buscar o teu povo nesta terra, nós possamos olhar para o céu e dizer: eis o nosso Deus, e quem tanto aguardávamos e esperávamos, e o Senhor nos salvará. Nosso objetivo, Senhor, de estarmos aqui nessa terra, é irmos para o céu, não só, mas levarmos alguém conosco para desfrutarmos do teu carinho e do teu amor. E um dia reinarmos e vivermos contigo para sempre. Leva-nos para nossos lares na companhia dos teus santos anjos. E nos traz de volta, Senhor, para executarmos essa obra do ide a este mundo. Prepara-nos, Senhor, para cada dia nos alimentarmos da tua palavra. E assim viveremos para sempre com o Senhor. Fica conosco, dá-nos a tua paz. Mais uma vez, salva-nos para o teu reino. Nós pedimos, te rogamos, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, Senhor. Salva-nos, ó Deus.